Olá, começa agora o Alesp em Pauta. Nesta edição vamos falar sobre um projeto de lei que pretende garantir o direito da alteração do pronome e também da classificação de gênero no registro civil de pessoas transgêneras de forma gratuita. Para esclarecer sobre essa proposta que está em discussão na Alesp, vamos conversar com a Bruna Andrade, que é advogada especialista em direitos LGBTQIAP+. Bruna, seja bem-vinda. Obrigada, Carol. E também aqui nos nossos estúdios a gente recebe a Nicole Reis, que é diretora do Instituto de Diversidade em Ação. Seja bem-vinda, Nicole. Muito obrigada, Carol. Para a gente iniciar, então, a Alesp em Pauta, trazendo esse tema tão importante, para discussão hoje aqui, eu vou pedir, Bruna, aproveitando a sua presença, como uma advogada especializada no assunto, explicar para o nosso telespectador o que a gente pode dizer que são as pessoas transgêneros. As pessoas transgêneras são aquelas que não se identificam com o gênero que foi atribuído ao nascimento. E aí, em algum momento da vida, elas vão fazer uma transição de gênero. Então, essas são as pessoas transgêneras. E aí, a gente também pode englobar as pessoas que não fizeram cirurgia para mudança de sexo também, Sim, né? não tem absolutamente nada a ver com uma interferência corporal ou qualquer modificação documental. Basta a própria autoidentificação, conforme o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu. E a gente está aqui com a Nicole. Nicole, além de ser diretora desse Instituto de Diversidade em Ação tão importante, que desenvolve trabalhos nesse sentido dos direitos das pessoas transgêneras, você é também uma pessoa trans. Queria que você contasse sobre a sua experiência, a sua vivência, e falar sobre essa mudança do seu nome, do gênero também, como é que foi. Bom, Carol, eu penso que, antes de mais nada, nosso corpo é um corpo político, Onde a gente chega, diferente das pessoas cisgênero, nós não temos como disfarçar, Então, nosso corpo ele já conversa imediatamente assim quando a gente chega, Então, aí já começa o processo de choque de sociedade, não é verdade? Eu tive uma infância muito tranquila, comecei a minha transição após meus 30 anos de idade. Demorei muito, passei por muitos problemas psicológicos, fiz tratamento com terapeuta, fiz tratamento com psicólogo, até chegar o momento da minha autoaceitação, que foi o processo mais difícil, dessa caminhada da transição do modo geral. Diferente de outras meninas que não tiveram o mesmo privilégio que eu tive o abraço da família, que é a parte mais difícil. E o Instituto de Diversidade em Ação, ele justamente esse abraço a pessoas que não têm esse abraço da família, que a gente sabe o quanto é importante o berço familiar para a gente conseguir ter esse apoio, O berço familiar, ele é a base para que a gente comece esse processo de transição, que a gente tem que lembrar também, Carol, que transição ou transgênero é muito diferente de questão sexual, de questão de gosto, de questão íntima. Então, a dificuldade do processo, além da aceitação do corpo, a disforia com o corpo, ainda tem a questão sexual, que também é um outro patamar que a gente vai atingindo durante o tempo, tá? Então, nesse processo, para mim, eu acho que é a fase mais complicada de uma pessoa transgênero, No meu caso, ainda demorei bastante para conseguir a aceitação, e transicionar, e ainda venho tratando isso, porque a harmonização, ela é um processo pro resto da vida, então a gente vai ter que estar sempre se harmonizando. Eu digo para alcançar, para quem tem disforia com o seu próprio corpo, alcançar a feminilidade ou a masculinidade que a gente almeja, Então, acho que esse é o processo mais difícil. A gente vai tratar um pouco mais, claro, nesse sentido, e também dessa questão da representatividade da pessoa poder ser chamada, pelo nome também que se reconhece. E quando a gente trata disso, a gente tem algumas questões judiciais que abrem esse precedente. A gente tem decisões do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional, e aqui a Assembleia Legislativa quer seguir aprovando um projeto que tramita, ainda está em análise aqui na Assembleia, não é uma lei no estado de São Paulo, mas que quer disponibilizar essa alteração de gênero, de pronome nesses registros civis de maneira gratuita. Hoje, Bruna, como que funciona tudo isso? É muito burocrático? É fácil de fazer através de maneira judicial, administrativa? Alguém que precisa fazer, que pretende fazer essa mudança nos documentos hoje, como que ela deve proceder? Isso é de fácil acesso? Não.
Deveria ser, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2018, ela reconheceu o direito da pessoa trans mudar o nome e ou o gênero de forma mais simplificada, direto no cartório, porque até 2018 você tinha necessariamente que entrar com uma ação na justiça para que essa alteração acontecesse. De 2018 para cá, nós estamos falando de 5 anos, a gente teve alguns avanços, mas o procedimento ainda é muito dificultoso, principalmente para as pessoas trans, por 3 motivos principais. O procedimento ainda muito inacessível sob o ponto de vista financeiro, é um procedimento burocrático, porque de um modo geral os cartórios são burocráticos, e existe uma falta de informação de como realizá-lo. Então, levando em consideração esses 3 empecilhos, por mais que o Supremo tenha facilitado o procedimento, e depois o Conselho Nacional de Justiça, pelo provimento 73, tenha padronizado esse procedimento para o Brasil inteiro, na prática as pessoas trans ainda encontram muita dificuldade. E Nicole, como é que foi para você essa mudança, né? Você recebeu ajuda através de algum instituto que facilitou essa mudança para você, do nome, do gênero nos seus registros? Sim, é bem burocrático, como a doutora já mencionou, é muito burocrático, mas eu tive auxílio do programa do governo, que é o Transcidadania, né, que auxilia mulheres trans e travestis e o público LGBT do modo geral, né? E através do Transcidadania, com os advogados, foi que a gente conseguiu facilitar um pouco mais o processo, mas mesmo assim o processo é bem burocrático, Uhum. Você apenas precisa demonstrar o seu desejo, a sua vontade de fazer essa mudança? Precisa ter alguma documentação específica? Que na verdade você tem que retornar ao cartório, né, que tem que fazer o pedido do cartório qual você foi registrada. No meu caso, eu ainda sou aqui de São Paulo, então foi muito mais fácil. Sim. Mas a gente pegar pessoas trans que estão tentando a vida aqui em São Paulo e pedir para pegar um cartório lá no Acre, fica um sistema bem mais burocrático, né? Então, eu penso que para mim ainda foi um pouco mais fácil por eu ser de São Paulo, por eu ser natural de São Paulo. Então, para mim, os dias foram menores, né? Mas é bem burocrático. Esse programa que você se refere, né, que é o Transcidadania, ele é do governo federal ou estadual? Governo federal. Governo federal. E aí, Bruno, eu queria que você entrasse, então, nesse arcabouço, né, do governo federal e também, se tiver como falar desse projeto especificamente, porque interessante que a Nicole trouxe esse olhar de pessoas trans que moram em cidades menores, estados mais distantes, que às vezes não tem a mesma infraestrutura que a capital aqui do estado de São Paulo, porque eu entendo que até em outras cidades do interior aqui mesmo, do nosso estado paulista, ainda há locais aí que falta essa questão de infraestrutura para agilizar todo esse processo. Como que funciona tudo isso, né? Porque eu imagino que é realmente um empecilho de uma pessoa trans que mora aqui em São Paulo, né? Mas nasceu em outro estado, por exemplo, para conseguir essa documentação e aí conseguir essa mudança. Tá, perfeito. A legislação diz que você pode fazer o pedido de alteração em um cartório na cidade onde você mora, independente de onde você nasceu. Obviamente que se você não mora na mesma cidade, o tempo de espera é maior e dependendo da localização do Brasil, você vai ter sim mais burocracia. Aqui no estado de São Paulo, os cartórios eles já têm um sistema informatizado. Então, se você precisa fazer uma alteração de uma cidade para outra no estado de São Paulo, tende a ser mais simplificado o procedimento. Em contrapartida, se você mora em São Paulo e nasceu em algum outro estado, possivelmente você vai ter mais dificuldade. Mas o procedimento em si é extremamente burocrático. São em torno de 35 certidões que uma pessoa trans precisa retirar antes de fazer o pedido da alteração. E é justamente nesse meio termo, nesse vai para cá, vai para lá, é que a pessoa trans encontra muita dificuldade da burocracia, né? São certidões exigidas pela legislação, então não são certidões que são abusivas, né? Mas elas são realmente de difícil acesso por falta de informação. Só para ilustrar, certidões do judiciário, cartórios de protesto,
e assim sucessivamente. Então, sim, o procedimento é realmente burocrático e a depender do local onde você está no Brasil, isso vai com certeza dificultar mais. Mas o grande limitador pelas nossas pesquisas ainda é a questão financeira, né? Porque a gente está falando de uma população mais marginalizada sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista social, com mais dificuldade ao acesso ao trabalho e a uma renda formal. Então, hoje existem alguns estudos que fizeram uma estimativa nacional que hoje se gasta em torno de um salário mínimo para se fazer a alteração documental. E dentro dessa estrutura, né, histórico-social das pessoas trans, acaba pesando muito no bolso. Daí que o projeto de lei é realmente muito importante para que a gente consiga gerar um acesso à alteração documental, principalmente para as pessoas que não têm condição de pagar essas taxas. E Nicole, para você disse que tirou tudo isso de forma gratuita, né? Mas em algum momento você se sentiu desestimulada a fazer essa mudança, seja pela questão burocrática mesmo, ou até mesmo preconceito, né? Porque como a gente está falando justamente desse tema tão delicado, né? A gente sabe o quanto vocês sofrem violência, seja física, verbal, psicológica, né? Você se sentiu desestimulada em algum momento? Ah, sem dúvidas, porque antes de entrar pelo programa Transcidadania, eu tentei a retificação por conta própria. E, como a doutora mais uma vez colocou, foi simplesmente exorbitante o valor, né? Só a primeira remessa estava em média de R$600, né? E aí você coloca uma pessoa que não está no mercado de trabalho, né? Uma pessoa que não tem uma renda, e aí você desembolsar R$600 já é um valor exorbitante. Eu coloco um pouco abusivo, né? R$600 inicialmente, né? Inicialmente, lembrando que eu residindo em São Paulo, né? Eu nascido em São Paulo, residindo em São Paulo. Então, a média já estava, no final das contas, já estava quase R$900 a R$1.000 total de todos os custos, né? E aí foi quando eu entrei no programa Transcidadania, fui uma das beneficiárias do programa, tá? E lá eles conseguiram fazer essa parte, porque como a gente, dentro do programa Transcidadania, a gente recebe uma bolsa para estudar, para voltar ao mercado de trabalho, ressocializar, né? Então, o Transcidadania, eles conseguiram, através de parcerias e até do próprio governo e etc., né? Conseguir fazer os documentos sem custo, né? Mas mesmo assim, ainda a gente estava ali dentro do programa, tendo que atingir metas no programa para que a gente conseguisse ter o retorno, seja ele com a bolsa e seja ele com a retificação do nome. Sim. Então, de qualquer maneira, a custo. Sim. E, doutora Bruna, há alguma legislação aqui no nosso país, né, em outros estados, que dá esse benefício da alteração, desse direito, na verdade, né, da alteração de maneira gratuita? Porque, por mais que se tenha essas decisões do Supremo Tribunal, que a senhora trouxe para a gente, do Conselho Nacional, ter essa legislação estadual, de certa forma, estimula outros estados da nossa federação também a caminharem por esse rumo? Sem sombra de dúvidas, assim, a legislação padronizada, que é o Provimento 73 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu o procedimento de forma uniforme no Brasil, ele já traz a necessidade do procedimento ser gratuito. Mas ele não tem condição de estabelecer como que isso vai acontecer de estado para estado. Porque os cartórios, eles são regulamentados de forma estadual. Então, as taxas, elas são estabelecidas de forma estadual. Hoje, a gente não tem nenhuma legislação de nenhum estado que estabelece as regras dessa gratuidade. Então, você vai ter ações, sim, onde é possível a gratuidade, mas a maior parte está associada ou a um programa do governo, estadual, municipal ou federal, ou algum programa do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Você ter uma lei específica para trazer essa gratuidade de forma uniforme para toda a pessoa trans, sem sombra de dúvidas é um avanço
E São Paulo geralmente está na vanguarda de algumas questões legislativas. E aí sim influencia outros estados a tomarem as mesmas medidas. Eu quero voltar e também ampliar esse nosso debate, né? A gente está falando muito dessa questão do nome, mas, Nicole, para a gente depois passar para o macro, queria ainda nessa linha de raciocínio falando do nome, né? Qual que é a importância, né, de se ter essa mudança no registro? Porque as pessoas às vezes falam, mas você já se reconhece como Nicole, as pessoas já te conhecem como Nicole, não precisa ter um documento, não precisa passar por toda essa burocracia, às vezes ir atrás, né, da sua forma foi gratuita, mas pagar por esse processo, né? Então, falar dessa representatividade, da importância de ter isso no seu registro, né? Não só a mudança do nome, mas também a do gênero. Eu penso que o nome é o nosso cartão de visita, né? É ali que você se apresenta e através dele é que tudo vai acontecendo. Eu penso que além da realização física, né, da autoaceitação, da realização de você conseguir olhar no espelho, se identificar, entender que você é aquela pessoa, o nome, sem dúvidas, é uma grande conquista, né? Porque você, não só fisicamente, mas você conseguir comprovar ali no documento que você é aquela pessoa de fato, é de extrema importância para a gente, principalmente, né? Acho que cumpre o papel completo ali da nossa autoaceitação, de como a gente quer se enxergar, de como a gente precisa se enxergar, né? Porque vai além do só querer, né? É uma questão que você já nasce. No meu caso mesmo que eu tenha demorado 30 anos para acontecer, mas eu tive diversos problemas psicológicos por conta de evitar que isso aconteça, ou de jogar isso, prorrogar isso, né? Então, o nome eu acho que é a cereja do bolo ali, o complemento, né, do que nós somos de verdade, é de extrema importância. E, Bruna, nesse sentido, né, é importante também trazer, porque essa legislação, no caso a decisão, né, do Supremo e do Conselho, diz exatamente que não se deve ter nenhuma referência nesse novo registro que houve ali essa mudança de gênero e também essa mudança no nome da pessoa, né? Então isso também é importante e resguarda essa segurança da cidadania dela, né? Perfeito, é exatamente isso. Porque assim, a questão da identidade de gênero, ela é considerada um direito fundamental. Quando você permite e reconhece que essa identidade possa ser preservada, fomentada pela mudança do nome e pela mudança do gênero, ou seja, com documentos novos que vão reforçar a sua identidade, isso tem um fundamento, isso tem um objetivo de também gerar segurança, de você conseguir mostrar para a sociedade que você é quem você é. Isso gera segurança para as pessoas trans e gera também um combate de preconceito, né? Então, se não fosse proibido essa informação vazar, ou seja, se fosse permitido que a sociedade como um todo tivesse acesso a informações de mudança de nome e gênero, esse objetivo de segurança, de dignidade, cidadania, estaria sendo desrespeitado. E a gente sabe que acesso a documentos como certidão de nascimento e casamento é um acesso público. Então, se não houvesse uma restrição do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo, esse acesso seria irrestrito. E é por isso que os cartórios são proibidos de fazer qualquer menção a essa modificação de nome de gênero nas certidões de nascimento e na certidão de casamento. Mas, para gerar uma segurança jurídica, essa alteração fica arquivada no cartório. Ela não pode ser noticiada, mas ela fica arquivada no cartório. Eu queria entender, né, não sei qual das duas pode responder essa questão, se há alguma diferença, por exemplo, no nome social. A gente vê em alguns formulários, né, de como a pessoa gostaria de ser chamada, e ali se pode colocar um nome social, por exemplo. Esse nome social a gente pode dizer que ele não é oficial, é isso? Ele não é um nome definitivo. Ele não é um nome que consta de forma definitiva na documentação, mas ele é um nome oficial porque a própria legislação reconhece a validade desse nome. Qual a diferença do nome retificado para o nome social? O nome social é possível incluí-lo em alguns documentos, não em todos os documentos.
e também não há uma mudança da certidão de nascimento e casamento. Com o nome social também não se altera gênero. Então, uma pessoa que quer alterar gênero e quer alterar o nome de forma definitiva, ela vai acabar optando por uma retificação de nome e gênero. Mas o nome social, ele pode ser incluído em alguns documentos, ele é oficial e a partir dessa oficialidade, as pessoas precisam respeitar o nome social de uma pessoa trans. Então, existe diferença, sim, mas o respeito, ele é exatamente o mesmo. E, Nicole, quanto tempo aí que você teve, né, de fato, até essa escolha do nome, né, que você fez para você e ter essa mudança nos seus registros, né? As pessoas, mesmo sem essa mudança no registro, conseguiam te respeitar, te chamar pelo nome escolhido por você, de Nicole? Sim, ó, é porque eu comecei já fazendo alteração no RG, porque lá você já pode optar por colocar o nome social, né? Você já pode incluir o nome social, então eu comecei ali, né? Entre o processo e outro, quando eu tomei de fato a decisão e entendi que realmente eu era uma mulher trans, então foi tudo realmente assim para ontem, né? Então eu já comecei os processos burocráticos e procurar saber de tudo, até porque isso ia fazer grande diferença até na vida, de forma geral, né? Nos documentos, até como você vai se colocar perante a sociedade, né? Como você vai exercer o seu papel. E o documento eu comecei pelo RG, né? Pela parte do RG social. Dentre esse tempo, até a retificação, foi entre 1 ano e meio a 3 anos para ficar tudo ok. Legal. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, a gente está falando desse tema tão importante, né? A gente acabou dedicando esse primeiro bloco sobre a questão da mudança e alteração do nome, do gênero nos nossos registros, mas a gente tem um debate bem amplo, né, sobre esse tema e a gente vai continuar no próximo bloco, não saia daí. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, com as nossas convidadas, a Bruna Andrade, que é advogada especialista em direitos LGBTQIAP+, e também a Nicole Reis, diretora do Instituto de Diversidade em Ação. Nesse primeiro bloco, né, a gente estava conversando sobre essa alteração do nome social, na verdade, nos registros, né, oficiais, e também da alteração de gênero. E aí a gente estava conversando aqui, né, durante o intervalo e me veio a pergunta, né, se isso tem que ser mudado em toda a documentação. E aí vocês explicaram que sim, né, Nicole? Então, carteira de trabalho, documentos de banco, queria que você explicasse como foi essa mudança, porque muda a vida toda. Exatamente. Primeiro, quando você recebe a certidão, né, retificada, aí você começa a dar entrada nos outros documentos todos novamente, né? Então você vai ter que voltar, tirar o título, outra nova carteira de profissional, né? Outro CPF, você dá entrada para fazer essas alterações. E o primeiro momento, quando as alterações vêm, é a realização, né? A primeira coisa que você sente é que realmente você conseguiu, aquela é a pessoa, né? Aquela sou eu, de fato. E aí começam as alterações. O mais interessante é quando vem, né? A gente saber que a gente pode receber uma carta naquele nome, a gente saber que aconteceu essa transformação. Então, altera-se tudo, né? Desde carteira de trabalho, CPF e documentos no modo geral. E, Bruna, quando a gente fala da via judicial, né? Há alguma penalidade, por exemplo, para crimes de constrangimento, né? A Nicole fez essa alteração do nome dela, essa mudança, mas ainda assim, como ela trouxe pra gente, né? Às vezes há aspectos físicos que conseguem trazer para as outras pessoas essa identificação de uma mulher trans. Esse constrangimento que pode partir, por exemplo, numa entrevista de emprego, onde ela tem a carteira de trabalho lá com o nome dela, Nicole Reis, e aí o entrevistador, enfim, fazer algum constrangimento referente a ela ser uma mulher trans. Isso há uma penalidade, por exemplo? Acontece? Sim.
gente hoje tem uma legislação que é a lei de LGBTfobia. Essa legislação, ela trabalha na perspectiva de que quando se tem uma ofensa pessoal, isso é crime de LGBTfobia. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal decidiu muito recentemente sobre a questão, tá? Então, quando a gente está falando do desrespeito ao nome, isso é equiparado, é uma ação própria de um crime de injúria LGBTfóbica, que é considerada LGBTfobia, que gera uma penalidade criminal e pode também gerar uma penalidade de uma indenização por todo o constrangimento gerado, né? Também pode ter um impacto trabalhista dentro da Justiça do Trabalho, se acontece ali naquele ambiente de trabalho, mas não fica restrito ao ambiente de trabalho, nos órgãos públicos, nos restaurantes, na vida daquela pessoa trans como um todo. E abrindo então, né, o nosso leque de discussão para a questão do mercado de trabalho, Nicole, como é que foi para você? Você sentiu alguma diferença, por exemplo, né? Você trouxe aqui o seu depoimento, disse que iniciou a transformação com 30 anos, né? Como é que foi para você a introdução no mercado de trabalho antes e também depois da sua mudança no nome e também na sua mudança mesmo, né, física? Bom, primeiro tem o processo do início da nossa transição, né? O início da nossa transição é um pouco complexo, né? Um pouco mais complicado. Então, voltar novamente para o mercado de trabalho, né? Se reinserir no mercado de trabalho e dessa vez já transicionando ou já na transição, primeiramente existe choque social, como eu falei, o nosso corpo é um corpo político, não dá para disfarçar, né? Quando a gente chega imediatamente, as pessoas já notam e já sabem que nós somos pessoas trans. Quando não há retificação do nome, o caso de acontecer, de chamar a gente pelo nome civil, é muito maior, até porque tem os dois nomes estão ali, né? Então já aconteceu diversas vezes comigo, de quem vai contratar não me chamar por Nicole, só porque eu estava com o nome social apenas, não tinha retificado, né? E me chamar pelo nome civil. Diversas vezes isso aconteceu. Inclusive até teve um episódio mesmo que um contratante olhou para mim e falou que não ia me contratar porque levantaria pautas dentro da empresa e eles não estavam prontos ainda para receber, né, esse tipo de demanda. Então eu não fui contratada, não era nem porque eu não tinha experiência, era realmente porque eu era uma mulher trans, né? Porque eu sou uma mulher trans. Então, o antes era muito, vamos dizer assim, mais fácil socialmente, porque eu era um menino cis, estava ali, eu me apresentava com um documento ok, de acordo com o que eles viam, né? Pós a transição, as dificuldades foram essas, tanto que eu fiquei 8 meses para conseguir voltar ao mercado de trabalho. Eu digo 8 meses num processo sem trabalhar, né? Então, é uma realidade muito, muito dura e muito verdadeira, né? Os números, eles são verídicos. E, Bruna, a gente vê, né, através desse depoimento, reforça o que você trouxe aqui pra gente, né, que justamente há aí barreiras para essa inserção no mercado de trabalho, né? Sim. E aí ela traz esse depoimento pra gente, que um dos recrutadores fala que a empresa não está pronta para ter esse tipo de debate, né? Sim. Como assim? Quando que essa hora de estar pronto, né? O que é estar pronto para se ter uma pessoa trans no seu grupo, na sua equipe? É importante você pautar isso, porque para a gente entender um pouco da dinâmica da legislação, a lei que criminalizou a LGBTfobia é exatamente a mesma lei do racismo. Então, vamos fazer um exercício de colocar, de facilitar essa compreensão do crime. Quando um empregador não contrata uma pessoa porque ela é negra, ninguém tem a menor dificuldade de entender que aquilo é um crime de racismo. Mas quando ele não contrata porque a pessoa é trans, a justificativa que se dá é justamente essa. A empresa não está preparada. Não, isso é crime, não é despreparo, é crime, né? E o mercado de trabalho realmente ainda não acolhe a população trans, né? Existe uma pesquisa da Associação Nacional, né, das Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que diz que 90% das meninas trans e travestis vivem da prostituição ainda. E que 80%, segundo uma pesquisa feita pela OAB aqui de São Paulo,
80% da população trans não finalizou sequer o ensino fundamental. Isso gera um impacto de empregabilidade muito grande, uma marginalização muito grande em relação ao mercado de trabalho, né? E isso vai, obviamente, desencadear em todos os outros impactos sociais, né, que geram esses números alarmantes. O Brasil hoje é o país que mais mata pessoas trans no mundo há anos. Então, se não for um processo de educação, desconstrução, a gente vai continuar falando dessa segregação da população trans do mercado de trabalho. E o documento, ele é um facilitador para esse processo, porque ele traz aquilo que a gente chama de passabilidade. O que é a passabilidade? É a desnecessidade de eu justificar, enquanto pessoa trans, que eu sou uma pessoa trans. Porque o documento diz exatamente aquilo que eu estou falando. Então, a Nicole trouxe essa questão muito clara, né? O meu documento, ele diz que eu sou aquilo que eu sou. E aí eu não preciso falar que eu sou uma pessoa trans. Então, esse preconceito inicial, ele acaba caindo um pouco. Não completamente, senão a gente não teria esses dados, mas acaba diminuindo um pouco. E Nicole, você é diretora, né, de um instituto, o Instituto de Diversidade em Ação, e a gente sabe o quanto essas associações e organizações desempenham um papel importante justamente, às vezes, para atender demandas que o Estado não consegue cobrir, né? Que a gente trouxe a questão da gratuidade na modificação dos documentos e no registro civil, e essa gratuidade foi através de um programa do governo, e a gente sabe também que há vários institutos que ajudam a atender essas demandas, né, que vocês têm. Queria que você falasse do trabalho de vocês e também de outros institutos que eu sei que com certeza você deve conhecer. Sim, eu falo que boas ações traz boas ações, né? Quando eu recebi a oportunidade de entrar no Transcidadania, eu estava no início da transição, muito perdida, tinha acabado de perder a casa, o emprego, ou seja, estava numa situação precária, de fato, né? De fato, de vulnerabilidade. E foi o programa quem me auxiliou, fez com que eu recuperasse não só a dignidade, a cidadania, mas a autoestima, né? Lá eles têm acompanhamento psicológico, lá eles têm advogados, né? Tem toda uma rede que traz esse apoio pra gente, né? Um auxílio à cesta básicas, e auxílio ao estudo, cursos profissionalizantes. E foi ali que eu comecei o desenvolvimento, através do programa Transcidadania, de 100 meninas. 2 conseguiram, eu e mais uma, né, a Priscila, conseguimos fazer um estágio dentro da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, a qual eu tive acesso aos programas da Prefeitura, e ali eu tive um entendimento que esses tipos de ações é importante para resgatar não só a cidadania, mas a dignidade dessas pessoas que a gente passa por tantas situações na vida que muitas das vezes psicologicamente você não está preparada, né? E aí você acaba cedendo para essa massa, você acaba indo nessa maré, né? Então, a importância desses projetos, para citar tanto Diversidade em Ação, que fica ali na Vila Maria, CRD Bruna Valim, que é o Centro de Referência de Mulheres Trans e Travestis, que existe há 15 anos, né? Que também é totalmente de cunho social. Nós temos a Casa Florescer, né? Tanto a 1 quanto a 2, Casa 1 também. Então, tem bastante organizações e pessoas que se sensibilizam com as nossas histórias, com o que passa com a gente de modo geral e fazem esse abraçar, né? E é claro, nós temos aqui do lado uma grande referência, orgulhosíssima de estar ao lado dela, a doutora, que faz um trabalho excelente também. Obrigada. E, Bruna, para a gente esclarecer, né, por exemplo, o acesso não só a esses institutos, né, porque a gente entende que esses institutos sempre estão de portas abertas, né, e recebem as mulheres, os homens trans, mas quando a gente fala de programas, por exemplo, do governo, até mesmo programas de cotas de uma empresa, é necessariamente a obrigatoriedade dessa pessoa já ter passado pela modificação oficial ali nesse registro civil para participar, seja de alguma seletiva específica para pessoas trans, por exemplo? Precisa dessa comprovação? Não, até seria criminoso exigir esse tipo de
de mudança documental, porque isso é considerado, inclusive, segregação e é considerado crime dentro do Brasil, né? E o Supremo Tribunal Federal, lá em 2018, já disse que uma pessoa trans é aquela que se identifica como uma pessoa trans. Então, não há a menor necessidade de comprovação de uma situação de ser uma pessoa trans e também não há a menor necessidade de mudança de documentação. Muda a documentação quem tem o desejo de mudar a documentação. Então, não é uma ação coativa, é uma ação que parte do desejo daquela pessoa de ter documentos com nome e gênero diferentes daqueles que foram atribuídos ao nascimento. Exigir que essa mudança aconteça é crime, é preconceituoso, fere a dignidade e traz sim uma segregação para aquela pessoa trans. Então, qualquer tipo de comprovação, ela deve ser evitada. Não precisa, Não. Né, uma pessoa trans que vai passar por algum processo, seja uma entrevista de emprego ou para qualquer inclusão em outra área, né, na saúde, Sim. educação, por exemplo, ela não pode ter esse tipo de comprovação exigida. Não, basta ela se declarar enquanto uma pessoa trans para ter acesso, por exemplo, a uma política afirmativa ou uma vaga afirmativa numa empresa, basta a autodeclaração. E a gente aproveita que a gente está aqui, né, numa casa legislativa, o estado de São Paulo, onde a gente tem os nossos representantes, deputados e deputadas, né? A gente teve na última legislatura a primeira deputada trans, não só do nosso estado, mas do nosso país, a antiga deputada estadual Érica Malunguinho. E como que você vê essa representatividade, né, Nicole? Infelizmente, hoje, no Parlamento Paulista, nessa legislatura, a gente não tem um representante trans, mas a gente tem, por exemplo, hoje, deputada federal, Érica Hilton, e também outros representantes, não só no Poder Legislativo, né, mas em outros cargos, né? Como que é para você ter essa representatividade? A gente entende que ainda é pouco, que precisa, claro, se alcançar muito mais. Mas é importante ocupar esses espaços? Sim, primeiro que eles são inspirações para outras meninas, para outros meninos, né? Que é importante a gente entender que é possível chegar lá, né? Então, esses espaços, eles não só devem, como eles podem ser conquistados, na verdade? E a partir do momento em que tem pessoas que sentem na pele, né, o que a gente sente, que passa o que a gente passa, eu acho que é muito mais importante, vai além só da representatividade. Essa pessoa, ela vai ter mais direção, ela vai ter mais entendimento do que ela está brigando e por que ela está brigando, né, por isso. E junto disto, eu coloco a Érica mesmo, Hilton, como a nossa hoje maior referência, mas temos também Guilherme Cortez, que também é um LGBT, que está aqui na casa também, né, temos Caroline Yara e por aí nós temos mais. Hoje em dia também a coordenação da diversidade municipal é uma mulher travesti que está assumindo, que é a nossa querida Léo Áquila. Então a gente está conseguindo diversificar, porque falar de diversidade é muito subjetivo, né? Somos muito diferentes, somos corpos diferentes, pensamentos diferentes. E essas pessoas nesses lugares, elas, como eu falei, não só trazem representatividade, mas também trazem, né, a vivência a pé. Eles vão entender o porquê essas pautas são tão importantes. E o próprio debate, né? Eu tô aqui desde a última legislatura e a gente consegue ter essa percepção que o debate sobre os temas foram mais aflorados quando a gente tinha uma deputada aqui no Legislativo Paulista que defendia a causa, que falava sobre as pautas, né, as demandas da população trans, da população homossexual. Então, Bruna, como que a gente pode continuar trazendo, né? Claro, tem essa questão da representatividade, da vivência, mas a gente não pode perder esse tipo de debate se, infelizmente, a gente não tem um representante trans hoje no Legislativo. Sim, e é o papel do aliado também, né? A representatividade, o lugar de fala é extremamente relevante, mas a gente não precisa ficar adstrito a essas representatividades. A gente pode trabalhar também com o parlamentar que é aliado e que pode entender as necessidades da população LGBTQIAP+, e fazer esse trabalho de advocacy para melhorar e gerar mais cidadania, né, para a população, para essa comunidade. Então, se não se tem representatividade
por questões, né, de eleição propriamente dita, a gente pode fazer um trabalho de educação desses parlamentares para que eles também desenvolvam esse papel de aliado, né, na construção aí dos direitos da comunidade. Esse tema que abriu o nosso debate, né, que é a modificação do nome, do gênero nos registros civil de forma gratuita, né, está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. É uma pauta, mas ainda não foi aprovada, né, ainda não é uma legislação. Mas, juntamente, né, com essa pauta, outras demandas que você pode trazer aqui para a gente, né, Nicole, que você acredita que o Parlamento Paulista, aqui a nível estadual, mas governo federal, municipal, ainda precisam olhar com atenção e carinho quando a gente fala da população trans, da população LGBTQIA+. São vidas, né? Nós estamos falando, além de sexo e gênero, nós estamos falando de seres humanos, né? Estamos falando do direito a políticas públicas, né? Direito só o direito de você exercer o seu papel de cidadão, né? Então vai além só de questão de gênero e sexo, somos seres humanos, né? Então eu penso que pensar com carinho, entender, desenvolver políticas para nós não é só questão de vitimismo, que a gente pense somente nós, mas que já passamos muitos anos, né, apanhando, sendo discriminado, sendo tirado de uma vaga de emprego, sendo tirado dos direitos mais simples, até o de próprio ir no banheiro, né? Então, eu penso que nesse momento, como a própria doutora falou, penso que o papel dos aliados, eu penso que o papel, na verdade, do governo, do poder legislativo, do poder executivo, é fazer uma política para todos, né? Indiferente de credo, etnia, sexo ou gênero. Então... E quando a gente fala, né, do cenário, queria que você fizesse um panorama, né, Bruna, das nossas leis, né, de proteção de direitos dessa parcela da população. Como que você acredita que a gente tem desenvolvido isso aqui no nosso estado, no nosso país? Se tem muito a avançar ou a legislação que a gente tem hoje é o suficiente e precisa ser trabalhada de uma forma melhor, com mais fiscalização? Qual que é o seu olhar sobre isso? Eu costumo dizer que hoje, um pouco mais de 95% dos direitos LGBTQIAP+, foram construídos por decisões judiciais. Então, a gente ainda não tem uma legislação farta para que se reconheça esses direitos, para que se implemente esses direitos. A gente ainda está caminhando, a gente ainda está engateando nessa conquista. E nós estamos falando de uma construção mais efetiva de 12 anos para cá. A primeira grande decisão que reconheceu o direito da comunidade foi aquela que permitiu a união estável entre pessoas LGBTQIAP+, que aconteceu em 2011. Então é um cenário muito recente. A gente ainda precisa galgar, com certeza, muito mais espaço e muito mais conquista. Estamos engateando, existe um grande caminho pela frente e muitas necessidades que precisam, sim, ser pensadas e implementadas, né? Com certeza, num país como o nosso, que é um país pautado na legalidade, no legalismo, um papel do Congresso, o papel das casas legislativas para regulamentar esses direitos, através da legislação propriamente dita, é extremamente importante. Não só para efetivar esses direitos, mas para educar a sociedade de que eles existem, né? Mas a gente ainda tem um caminho muito grande e a gente ainda precisa, sem sombra de dúvidas, efetivar uma série de direitos que ainda não estão efetivados, mesmo que se tenham decisões judiciais nesse sentido. Eu quero agradecer aqui a participação da Nicole, da Bruna. Deixo também espaço final, se vocês quiserem deixar mais alguma mensagem, algo que a gente não conseguiu abordar nesse tempo, fiquem à vontade. Eu agradeço o convite, é sempre uma pauta extremamente relevante, é uma pauta de muito estudo, né, da minha parte, faz parte do meu dia a dia. E em relação ao projeto de lei, eu realmente torço para que ele seja aprovado, porque sem sombra de dúvidas vai gerar bem mais cidadania e dignidade para a população trans
em um direito muito básico, que é o direito de se ter documentado quem de fato aquela pessoa é. Nicole? Eu quero agradecer o espaço, agradecer o debate e apenas dizer que é importante que vá adiante, né? Que isso seja concretizado para que a gente tenha os direitos básicos, que é os documentos, né, de um cidadão garantido e que não se tenha um custo tão como que eu posso falar, tão elevado, né, no valor. E é basicamente isso, eu só agradeço mesmo. Agradeço também aqui a você que acompanhou esse Alesp em Pauta. A gente conversou hoje com a Bruna Andrade, que é advogada especialista em direitos LGBTQIAP+, e também com a Nicole Reis, diretora do Instituto de Diversidade em Ação. Se você quiser ver ou rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!